Olá, tudo bem com você? Eu sou Ivan Lima e este é o canal Fatos Desconhecidos. Hoje vou falar sobre a incrível história de Tahare, um francês que viveu no século XVIII e que possuía um apetite insaciável e, ao mesmo tempo, muito estranho. Tahare nasceu no berço de uma família de camponeses pobres, em Lyon, na França, no ano de 1772. Desde sua infância, já mostrava um apetite fora do comum e, na adolescência, teve que sair de casa, pois seus pais mal conseguiam se manter e muito menos manter o filho que já devorava praticamente qualquer alimento que tinham disponível, até mesmo alguns dos poucos animais que haviam no quintal de sua casa. Sem qualquer instrução, Tahare primeiro se juntou a uma gangue de ladrões, quando passou a conviver com eles e também com prostitutas. Durante esse período, já usando sua insaciedade como pretexto, começou a se apresentar nas ruas, chamando a atenção das pessoas com as coisas que comia, enquanto seus colegas, andarilhos, aproveitavam aquele instante de distração do público para praticar os roubos. Essa foi também a única forma que encontrou para se alimentar, já que não conseguia trabalho e, mesmo que encontrasse, não daria a ele dinheiro suficiente para comprar alimentos. O rapaz comia de tudo. Em seu variadíssimo cardápio, havia de tudo. Tudo mesmo. Rolhas, pedras, qualquer tipo de animal, vivo ou morto, tudo era devorado por ele. Normalmente, Tahare matava os pequenos animais com os próprios dentes. Ele tinha uma predileção especial por cobras, as quais eram mortas com fortes mordidas em suas cabeças. Em 1788, aos 16 anos, mudou-se para Paris e lá continuou com suas apresentações nada extasiantes, mas que chamava a atenção de um público perplexo ao ver aquele jovem engolir praticamente tudo. O mais incrível é que ele não tinha a hora certa para comer, já que estava sempre com fome. Mesmo após comer quilos e quilos de coisas e até mesmo cestas repletas de maçãs. Outro fator que chamou a atenção das pessoas da época foi que, apesar de comer tanto e de forma voraz, o peso de Tahare era considerado normal para sua idade. Ele pesava menos de 50 quilos e foi descrito como um rapaz de cabelos claros e bastante suaves, com uma boca extremamente grande, lábios quase invisíveis e dentes visivelmente manchados. Quando ficava sem se alimentar, o que não era tão comum, já que ele comia de tudo sem pestanejar, dizia que a pele de sua região abdominal ficava tão flácida que podia contornar facilmente seu próprio corpo. Contudo, após fazer uma de suas refeições exageradas, a sua barriga ficava tão inchada que lembrava um balão. A pele de suas bochechas também eram flácidas, talvez pelo costume de colocar quantidades absurdas de alimentos dentro da boca. Elas se esticavam tanto que ele era capaz de segurar uma dúzia de ovos ou maçãs em sua boca ao mesmo tempo. Que loucura, não? Em certa ocasião, sentiu-se muito mal numa de suas apresentações. Foi levado ao hospital pelos seus espectadores, onde foi diagnosticado com uma obstrução intestinal e foi tratado à custa de fortes laxantes. Algumas características de Tahare, no entanto, provocavam um grande mal-estar nas pessoas que dele se aproximavam. Seu corpo era mais quente que o normal e talvez por isso o fazia suar demasiadamente, além de produzir um forte odor, principalmente depois que ele comia. Alguns diziam que o cheiro se assemelhava ao de um esgoto. Em 1819, um jornal londrino especializado em medicina e física fez uma matéria sobre polifagia, que é o distúrbio relacionado a pessoas de fome insaciável e sem seletividade na alimentação. O texto se referiu a Tahare, dizendo que seu mau cheiro
podia ser sentido a uma distância de 20 passos. Apesar de não vomitar os alimentos, o jovem sofria muito com diarreia crônica, a qual era descrita como fétida, além de qualquer concepção, segundo informou o mesmo jornal londrino. Ele também não aparentava sofrer de distúrbios mentais graves ou comportamentos indesejáveis e incomuns, a não ser um temperamento apático, falta de força física e pouca inteligência. A medicina da época não fazia a mínima ideia do porquê daquela fome toda e muito menos como seu organismo aceitava tudo o que ele comia, completamente fora dos padrões. Hoje em dia, claro, além da medicina já conhecer bem melhor essas condições, há tratamentos que podem tornar um polifágico em uma pessoa de hábitos alimentares convencionais. Com o início da Guerra da Primeira Coalizão, quando a República Francesa declarou guerra contra a monarquia de Habsburgo, em 1792, Tarrare se juntou ao exército revolucionário francês. No entanto, logo se deparou com seu primeiro e principal problema: a alimentação. As rações dadas aos soldados eram insuficientes para satisfazer seu apetite voraz. Ele passou a realizar algumas tarefas para os soldados em troca de parte de suas provisões, mas ainda assim era visto vasculhando esterco em busca de restos de comida. Mas acredite, nem isso foi capaz de matar a fome do pobre Tarrare. Em alguns dias, ele apresentou uma exaustão extrema, precisando ser enviado ao Hospital Militar de Soultz-Oran. Mesmo recebendo 4 boas porções de alimento por dia, o apetite de Tarrare não demonstrava saciedade. Sendo assim, ele começou a procurar por comida nas lixeiras. Entrava nos quartos de outros pacientes para pegar restos e, certo dia, foi flagrado no quarto de um apotecário. Você sabe o que é isso? Farmacêutico hospitalar da época, se alimentando de cataplasmas. E você sabe o que são cataplasmas? Nada mais, nada menos do que emplastros curativos que usamos sobre machucados menos graves. Incrível, não? Até onde a fome exacerbada pode levar o ser humano. Intrigados com aquele apetite completamente anormal, os médicos do hospital insistiram em manter o rapaz internado com a intenção de usá-lo em experimentos fisiológicos, comandados pelos cirurgiões Dr. Courville e Dr. Georges Didier, também conhecido como Barão Percy. Numa das experiências, Tarrare devorou 2 grandes tortas de carne, muita gordura, sal e ainda tomou 4 litros de leite. Quando adormeceu, o Dr. Courville percebeu o quanto a barriga do rapaz ficava inchada após ele se alimentar, inclusive por causa da elasticidade da pele na região do abdômen. Em outra experiência, deram um gato vivo ao rapaz. O que ele fez? Ora, sem dó nem piedade, literalmente, rasgou a barriga do bichano, bebeu o sangue e ainda o devorou por completo. O que retornou foram somente os pelos e parte do couro do pequeno felino. E não para por aí, viu? No hospital foram oferecidos a ele outros animais, lagartos, cobras, filhotes de cães e até uma enguia. Todos eles foram ferozmente devorados por Tarrare. De volta ao exército, o Dr. Courville sugeriu que aproveitassem dos hábitos alimentares de Tarrare, enviando-o para missões como mensageiro. Claro, se ele podia engolir qualquer coisa, por que não incumbi-lo da missão de enviar mensagens confidenciais pelos campos de batalha? Hein? Um teste foi feito. Deram-lhe uma carta, a qual foi colocada dentro de uma pequena caixa de madeira e que ele deveria entregar a um coronel francês que havia sido capturado pelos prussianos. Informaram a ele que o documento continha informações de grande importância, mas devido à desconfiança do general Alexandre de Beauharnais em relação ao rapaz, na verdade, o documento continha uma mensagem simples, sem nada revelador. Só que isso não foi dito a Tarrare. Encorajado, o jovem seguiu em frente com sua tarefa. Ele cruzou as linhas prussianas, disfarçado de camponês alemão, porém
Como não falava ou entendia nada do idioma, foi denunciado e preso pelas autoridades da Prússia. De início, tentaram fazer com que ele falasse, açoitando o rapaz com chicotes. Mesmo assim, não abriu a boca. Ele foi, então, levado ao general Zoegli, que tentou tirar dele alguma informação, mas sem sucesso. Preso novamente e sem possibilidade de se alimentar por 24 horas, acabou cedendo e disse para o general qual era a sua missão, inclusive sobre o que levava no estômago. O general, por sua vez, mandou prender o rapaz próximo a uma latrina e o alimentou. Algumas horas se passaram e a caixa finalmente foi expelida. Zoegli, no entanto, ficou furioso com o falso documento de Beauharnais e notou que aquilo se tratava de um teste. Mas não viu mais utilidade alguma em Tahari e, com isso, o enviou à forca. No último instante, já com a corda literalmente no pescoço, Zoegli sentiu pena do rapaz e o enviou de volta às linhas francesas. De volta à França, Tahari implorou para sair do exército, pois não podia mais suportar a vida que estava levando. Pediu também para retornar ao hospital, pois queria se tratar. Quem o recebeu e lhe deu tratamento foi o Dr. Percy, o qual tentou curá-lo usando diferentes alternativas: láudano, vinagre de vinho e cápsulas de tabaco. Porém, nada disso surtiu o efeito desejado. Vários outros tipos de dieta foram experimentados, mas nada tinha sucesso. Foi então que Tahari começou a se alimentar da carne dos mortos no necrotério do hospital, além de beber o sangue de pacientes que passavam por processos de sangria. Depois que o corpo de uma criança de apenas 1 ano e 2 meses simplesmente sumiu da instituição, Tahari foi expulso de lá e nunca mais retornou. Em 1798, muito doente, ele foi internado em um hospital de Versalhes, onde suplicou a presença do Dr. Percy. Ao médico, o rapaz disse que havia engolido um garfo 2 anos antes, mas a suspeita do médico era de tuberculose avançada. 2 meses se passaram e Tahari teve diarreias exsudativas quando são expelidas secreções fluídas e aquosas, compostas também por alto teor de proteínas, além de células e outros compostos, que podem ter sido causadas por uma grave infecção interna. Naquela ocasião, Tahari encontrou seu descanso. Ele morreu no hospital, já numa condição em que era impossível ser tratada. Como seu corpo entrou em rápido processo de decomposição, alguns cirurgiões ainda quiseram entender o que o fizera ser como era em vida. Na autópsia, não foi encontrado o garfo que o rapaz havia dito ter ingerido. Hoje em dia, com o avançado grau em que a medicina se encontra, casos raros, como os de Tahari, já podem ser tratados e, sem dúvida, trazer cura e alívio para a pessoa. Terrível, coitado, não? Por hoje é só. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa história e se Tahari teria chances de sobreviver plenamente com nossa medicina atual. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!